Olá, você que acompanha o Facebook do RB News, estamos aqui de volta com mais uma live. Você foi ou conhece algum candidato, mesmo que não tenha sido eleito neste primeiro turno das eleições de 2020, sabe dos prazos que têm que ser cumpridos, por exemplo, para prestação de contas? Teve alteração desse prazo. Nós vamos conversar sobre este e outros assuntos com o advogado que atua na área eleitoral, José Patrocínio de Brito Júnior, que já esteve conosco, é professor, é da Comissão de Ensino Jurídico da OAB e vai trazer aí algumas informações, em especial para aqueles que se candidataram e precisam cumprir prazos da Justiça Eleitoral, né? Patrocínio, obrigada novamente por estar conosco aqui, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo. Que alteração que foi essa de prazo? Pois nós temos que ficar atento hoje que o prazo de prestação de conta é até 15 de dezembro para os eleitos no cargos majoritários, prefeito, vice-prefeito, no caso, a senatória aqui no Mato Grosso, e também para os vereadores. E os terceiros suplentes, até a terceira suplente, que vai até dia 15 de dezembro. Ou seja, todas essas pessoas, obrigatoriamente, eles têm que realizar a sua prestação de conta até dia 15 de dezembro, até porque a sua diplomação será realizada no dia 18 de dezembro, agora de 2020. Esse prazo anteriormente era qual? Qual era a data? Era de 15 de dezembro, mas, em razão dessa nova resolução, que foi votada hoje, que ainda não publicada, aquelas pessoas que não foram eleitas e que estão da quarta suplente para frente, eles terão um prazo mais dilatado a partir de janeiro, e também para os órgãos partidários para prestar conta, ou seja, até 15 de dezembro, obrigatoriamente, os que foram eleitos e aqueles que estão na terceira suplência. Então, isso, as pessoas devem ficar atentas que, efetivamente, ele será cobrado e necessário para a sua diplomação. A gente sabe que existem aí duas situações nesse momento, né? Aqueles que estão comemorando a sua eleição ou ficaram aí na suplência, numa expectativa, de repente, de alteração no quadro, e os que não foram eleitos, às vezes tiveram uma votação mais tímida, enfim. E às vezes esses aí também dão uma relaxada em relação às questões da Justiça Eleitoral, né? Quais são as consequências para quem não cumprir esse prazo ou não prestar contas? A primeira observação que deve ser realizada é que todos devem prestar contas. Ora, a pergunta que você já me fez até em lives anteriores é se a pessoa não abriu conta corrente, não movimentou conta corrente, renunciou, desistiu, foi substituída, teve um registro indeferido, e mesmo aquelas que faleceram, claro que não vai ser ela, o partido que vai realizar a prestação de conta, mas de uma forma ou de outra não teve ausência financeira. Todos são obrigados a prestar conta, ou seja, não movimentou conta corrente, recebeu só valores, doações estimáveis, obrigado a prestar conta. Desistiu no meio do caminho, obrigado a prestar conta. Tem consequência? A pergunta direta que você fez, tem. Ele não obterá a certidão de quitação eleitoral. Implicação, outra consequência. A ausência de quitação eleitoral impede ele concorrer ao outro pleito. Isso aconteceu em inúmeros casos nesse pleito eleitoral. Quer viajar? Não vai viajar para o exterior porque não vai poder obter passaporte. Logrou êxito num concurso público, não vai tomar posse porque não tem a certidão de quitação eleitoral. Então, ela tem variadas consequências para a vida daquela pessoa que disputou e não prestou a devida conta em nome do princípio da transparência exigida pela legislação eleitoral. Então, mesmo, por exemplo, um partido ou um candidato que não usou nada do fundo eleitoral, no caso do fundo, né, e devolveu esse dinheiro, isso tem que constar, ele tem que fazer essa prestação informando o que ele fez ou não fez, é isso? A prestação de conta, em termos
gerais, uma noção assim básica, é constituída de receita e despesa. Correto? O que eu recebi? Eu tenho que constar. Se é doação estimável, ou seja, alguém recebeu um veículo de alguém, mas não pagou, mas ele tem um determinado valor que é apurado do mercado, tem que constar. Suponhamos que a pessoa pagou cabos eleitorais, tem que constar. Recebeu dinheiro do fundo partidário, tem que constar. Não usou o fundo partidário, tem que devolver. Recebeu dinheiro do fundo público, e hoje, pelo menos a estatística indica que o índice maior do financiamento dessa campanha foram dos fundos, não só partidário, como do fundo público. Ele vai ter que devolver para o Tesouro Nacional, através de uma guia que nós chamamos de RU. Recebeu dinheiro de fonte não identificada, tem que devolver. Então, tudo isso tem que constar minuciosamente na prestação de conta, que será feita através de um advogado, do contador, acompanhado obrigatoriamente de um advogado. Então, isso é muito importante. E está nesse período, esse período agora que terminou, principalmente o primeiro turno, ele é propício para a pessoa fazer um levantamento de tudo aquilo que ele realizou na campanha. Lá atrás nós falamos em planejamento, mas o que se efetivou? Ele teve carro de som, tem que estar na prestação de conta. Ele contratou militantes, tem que estar na prestação de contas. Ele usou as mídias sociais patrocinada, ou seja, pagou por isso, tem que estar na prestação de conta. Ele recebeu doação particular, sim, tem que estar na prestação de conta. Ele mesmo doou para ele, tem que estar na prestação de contas. Ou seja, receita e despesa. Tudo isso para que ele logre êxito na sua prestação de contas e dê a satisfação desejada pela sociedade, principalmente em nome do princípio da transparência, que eu já disse. Bom, nós estamos aqui em Cuiabá, né, em Mato Grosso, com segundo turno. É um prazo bastante curto, né, entre o primeiro e o segundo, 15 dias, 14, 15 dias de prazo. E como é que estão essas questões de segundo turno? Os candidatos que foram para o segundo turno, que são aí que os dois candidatos a prefeito de Cuiabá, né, Emanuel Pinheiro, e também o candidato Abílio. Eles têm que fazer uma prestação parcial desse primeiro turno, ou eles podem, por exemplo, nesse caso, fazer a prestação toda no decorrer do prazo depois do segundo? A parcial, todos eles já fizeram em outubro, certo? Até a data limite de 20 de outubro e divulgada no dia 26 de outubro. Todos, tanto quem do primeiro turno já, e quem está concorrendo, não só aqui como nos demais municípios no Brasil, acho que em todos 57, todos têm que prestar conta no dia 5, até o dia 15 de dezembro, ou seja, é um período curto. Para quem vai ter o segundo turno, será no dia 29 de dezembro, de novembro, ou seja, você tem toda a propaganda eleitoral de rádio, TV, você tem a mobilização existente, ou seja, a propaganda continua normal, da forma que é. É claro que tempos diferenciados, 10 minutos dividido para os dois, mais 25 minutos daqueles spots, aqueles comerciais existentes. Mas tem marqueteiro, tem advogado, tem militantes, tem propaganda de rua, bandeira, santinho, carro de som, vai ter comício, ou seja, a propaganda continua normal até dia 29 de novembro, até dia 28 e dia 29 será realizadas as eleições, mas o prazo para esses candidatos será no dia 15 de dezembro para quem ganhou nas eleições. É o mesmo prazo, né? Bom, o TRE já divulgou aí que a propaganda eleitoral gratuita vai começar nesta sexta-feira. Como é que vai ser esse segundo turno em relação a essas questões de propaganda? Você já falou que a campanha já está aí na rua, já está liberada, né? Muda alguma coisa, assim? Muda, sim. Muda no sentido de que, como são dois candidatos, os tempos são diferentes. Antes, a propaganda era em razão do maior tempo que cada um tinha pelo número de partidos que tinham representantes. Uns tinham mais, outros tinham menos.
e tinha os vereadores, que não participavam da propaganda em bloco, mas participavam das inserções ao longo da programação diária do rádio e da TV. Hoje, não tem mais vereadores, mas eu tenho a propaganda em bloco, rádio, 10 minutos dividido em condição de igualdade para os dois candidatos, que ficaram para o segundo turno, e TV, a mesma coisa. Os horários permanecem o mesmo. De manhã, 6 horas no rádio, e 11 horas também no rádio. E no período da hora do almoço, na hora do almoço nós temos o programa de TV, que é das 12 às 12h10, e das 19h30 aqui no estado de Mato Grosso, às 19h40 na TV. Bloco, 10 minutos em condição de igualdade, 5 para cada, e 25 minutos também ao longo da programação, que inicia também de manhã e vai até a meia-noite. Uhum. Para o eleitor, né, que tipo de orientação você pode trazer para esse segundo turno, em especial aqui em Cuiabá, em relação à forma como ele deve avaliar os dois candidatos, né? Como ele deve se portar diante, né, dessa segunda tentativa, segunda alternativa aí de voto, né? Porque a gente sabe que existem aí embates muito fortes, né, entre os dois candidatos, entre seus apoiadores e o eleitor nesse meio. Né, você como professor, como alguém que está aí de fora, que atua nessa área, o que analisar para escolher o seu candidato a prefeito no segundo turno, Patrocínio? Olha, Lides, é claro que o eleitor já está fazendo uma avaliação. Você verificou que a abstenção não só do Brasil é grande. E vou dizer assim para você, para mim até em tese maquiada. Vou dizer por quê, não de propósito. Se você observar aqui em Cuiabá, mais de 80 mil, eles não fizeram a biometria, ou seja, tiveram cancelado e não votaram. Várzea Grande, quase 40 mil, também não votaram. Não está contando como abstenção. Claro que não está, porque os títulos deles, em razão da revisão, já está cancelado. Então, você já verificar que houve um desinteresse com relação do próprio cidadão e da própria cidadã. Mais ainda, expurgado esses votos da biometria que não compareceram, você pode observar, quando você, tanto Várzea Grande, como Cuiabá, no estado de Mato Grosso, no Brasil, não houve, vamos dizer assim, uma participação efetiva do cidadão e da cidadã, eleitor e da eleitora. Ou seja, ou porque não procuraram conhecer efetivamente os seus candidatos, o trabalho que eles têm na comunidade, no local, quais são as suas propostas, as pessoas que lhe acompanham, ou seja, são indicativos. Ou seja, como que eu vou escolher um indicado? A sua história é o que retrata. Se faz, às vezes atua na fiscalização, outro na fiscalização do executivo, que é o nosso caso aqui, outros têm um trabalho já elaborado ao longo de 4 anos, já foi legislador, ou seja, cada um tem a sua história. E dessa forma, que o eleitor, ele deve olhar. Mas o número de abstenção foi muito grande, as pessoas falam em média, mas eu considero não só aqueles que não compareceram na urna, mas também aqueles que não se interessaram em realizar a sua biometria, que houve um espaço muito grande e ficaram impossibilitados de votar. Mas a primeira questão, respondendo objetivo à sua pergunta, é analisar a história de cada determinado candidato. Mas uma coisa efetiva que ele deve fazer, votar, para não deixar um terceiro escolher por ele. Bem ou mal, nós temos que fazer a nossa escolha. Eu espero, claro, no Brasil inteiro, de uma forma geral, não estou dizendo só em Cuiabá, todos escolhem para o lado bem. Todos que estão postulando têm uma história, têm um trabalho. E esse trabalho deve ser avaliado e o eleitor deve, sim, decidir por ele para saber qual é o melhor caminho para administrar a nossa cidade e não deixar que terceiro escolham por ele, até porque ele não pode depois
efetivar nenhum tipo de reclamação. Uhum. Isso você falando em abstenção, né? Quanto a votos brancos e nulos, existia até um tempo atrás, e acho que até hoje tem gente que tem dúvida, que acha que se você votar branco ou nulo, você vai beneficiar um ou outro candidato. Eu vou votar em branco, aí vai para aquele que está mais votado, ou eu vou votar nulo, e aí se a gente votar mais de 50% nulo, nós vamos derrubar, vai ter que ter nova eleição. A gente escuta muitas histórias assim, né, Patrocínio? O que é fake e o que é realidade nisso? E tem muita gente que prega isso para se beneficiar. O correto é que a configuração do candidato, os votos válidos. Então, não vai contar os votos nulos, nem os votos brancos, nem as abstenções. Ou seja, se, hipoteticamente, nós temos mais de 370 mil sem a biometria, no caso de Cuiabá, se por acaso só 100 mil votar, independente do resultado, esses 100 mil que escolheram A ou B, no caso, é o que vai valer. Ou seja, aquele que votou nulo, que votou branco, ele está otorgando, mas automaticamente, para mim, eleitor ativo, que faço o meu dever de cidadania, direitos também, mas dever, antes de mais nada, escolher o que eu acho melhor. Então, se ele não sabe o caminho certo, aqueles que estão votando sabem o caminho certo. Então, já vou dizer aqui para você, independente do resultado, nos 57 municípios, estou trabalhando de uma forma geral, 57 municípios, seja A ou B, aquele que for votado é o que vai administrar esse município. E os votos nulos e os votos válidos serão representados por aqueles que fizeram o seu dever de casa. Uhum. Então, na verdade, assim, mesmo que o percentual de abstenções nulos e brancos dê maior do que os votos que foram válidos, digamos, no sentido das pessoas que votarem, são essas pessoas que vão escolher, a minoria que vai escolher, e aí isso vai ficar para análise sociológica, né, a cientistas políticos, sim, como nós tivemos aqui no estudo da Cristiane Fonseca analisando com a gente, mas quem vai realmente escolher vai ser a minoria se ocorrer isso. É isso que você está dizendo? Então, o ideal é vá e vote. Basicamente é isso. Você vai observar, se botar os mesmos números existentes. Se você observar uma biometria, 378 mais 8, nós temos quase 400 e pouco, mais de 470 mil, se tivesse a biometria. Se votar o que votou, 200 e poucos mil, 297 ou qualquer coisa, mas se tiver 250 mil votos válidos, quem tiver dos 250, se tiver, vamos dizer assim, um tiver 126 e o outro tiver 124, vai ganhar o que teve um voto a mais, correto? Uhum. Isso significa o quê? E o que significa 150, 160 mil num universo de mais de 400, se eu fosse considerar a biometria? Então, olha só, a minoria decidindo pela maioria, que eu vou dizer, que está sendo omissa no pleito. Então, a gente tem que fazer um chamamento para essas pessoas auxiliar na melhor escolha para a administração do município, que é a nossa casa mais próxima. O governador é importante, o presidente é importante, mas a nossa casa precisa ser administrada, a nossa comunidade, os problemas que nós temos no nosso bairro, na nossa rua. Ou seja, ele é para o prefeito que nós vamos reclamar, é o primeiro que nós vamos bater as portas. Então, aqui já, aproveitando o espaço, todos comparecerão à urna, e isso, as urnas, é o ideal num processo político. Patrocínio, o tempo voa, né? Já tem quase 20 minutos esse bate-papo aqui, a gente queria justamente uma conversa e trazer algumas reflexões, falar de prazos e tal. Então, assim, para a gente encerrar, faltou alguma questão importante que você considera chamar, você quer reafirmar algo que a gente comentou aqui? Olha, o que a gente, principalmente para os candidatos, principalmente aqueles que foram eleitos, nossa cidade, tem municípios, primeiro, observar, reunir tudo que você tem, né? Reunir todas os gastos que foram efetuados, fazer uma identificação
desses determinados gastos, identificar todas as receitas. Não, nesse determinado momento, é a hora de você fazer uma limpeza geral, para você fazer uma prestação de contas, onde que você logre isso, para não ter surpresa lá na frente, não tem uma conta reprovada ou não considerada prestada, senão você não pode nem exercer o respectivo mandato, terá consequência. E para o eleitor e a eleitora, principalmente de Cuiabá, no segundo turno, todos e todas comparecer no dia 29 de dezembro e realizar o seu dever físico e auxiliar nesse processo difícil da escolha, porque nós temos somente dois candidatos. Essa é a regra nossa, mas nós já tivemos outras oportunidades dos demais. Então, por quê? Porque é importante para você legitimar esse processo eleitoral. Se chegaram dois, é porque os dois têm algum histórico, onde que o próprio eleitorado achou por bem fazer uma avaliação de um ou de outro e deixou para o segundo turno, ou seja, na etapa final, uma corrida pequena, mais rápida, para a gente fazer uma avaliação final melhor dos dois candidatos. Que vença o melhor e que o sucesso para qual dos dois lograrem isso nas urnas e que Cuiabá seja bem administrada, como está sendo ao longo dos 4 anos. Tá joia, Patrocínio, muito obrigada novamente pela sua parceria aqui conosco. Quem não acompanhou vai poder, se quiser rever, né, nós fizemos várias entrevistas aí antes do primeiro turno, trazendo várias explicações relacionadas, em especial aos candidatos e partidos, que tipo de prestação de contas tem que ser feita, que tipo de providências tem que ser tomadas, está tudo aí no RDTV, nas redes sociais do site. Obrigada, Patrocínio. Obrigado a você. Ok. E os internautas que nos acompanham, muito obrigada também, quem estava ao vivo aqui, cada um já falando o seu candidato, não vou citar para não termos problema, e só o Massal está mandando um abraço aí que está nos assistindo. Massal, obrigada pela audiência, e você que nos acompanha, daqui a pouquinho essa entrevista está no YouTube, lá do RD News, e também no site, no destaque do RDTV. Até a próxima.